Muito bem, olha só, e no quadro Educação Financeira dessa quarta-feira, a renda extra pode ser o primeiro passo para quem quer completar o orçamento ou até transformar uma habilidade em negócio. Mas por onde começar, né? E como calcular os custos e saber quanto cobrar? Pois é, no quadro de hoje nós vamos dar dicas para tirar ideia do papel e fazer a renda acontecer. E o Fred já está por aqui para estar tirando essas dúvidas e dando essas dicas para a gente, né, Fred? Bom dia para você. Bom dia, Fabiola. Bom dia a você, meus queridos e minhas queridas que estão em casa. Bora falar de renda extra hoje. Você já começou a renda extra, já tem um mini negócio. Prepara aí o celular para tirar aquele print da tela. E você que está pensando em começar, não sabe nem por onde, prepara também, que hoje é bem interessante, hein, Fabiola? Vamos lá então, Fred. Por onde começar? Quais são ali os primeiros 3 passos? Os primeiros 3 passos para você começar a fazer renda extra, eu vou ser um pouco assim, diferente aqui, como sempre tento fazer aqui para vocês, trazer a educação financeira de uma maneira mais simples, de uma maneira diferente mesmo, que é o meu jeito. Eu falo que é o quê? Primeira coisa que faz muita gente desistir é quando a pessoa ela não se organiza financeiramente, ela não sabe nem quanto que ela quer ganhar com o negócio. Aí ela é muito boa em fazer alguma coisa, vai lá, começa a fazer, vê que não está ganhando tanto, acaba desistindo. Então, primeira coisa, você precisa saber quanto você precisa ganhar. Tem uma arte que eu fiz, vou pedir a produção colocar na tela, que você precisa primeiro se organizar financeiramente e depois você tem que pesquisar em você mesmo, né, avaliar o que você sabe fazer, né? Por exemplo, uma coisa simples, uma coisa que não vai te dar tanto trabalho, uma coisa que você já é elogiado pelos amigos. E, por fim, fazer a conta de quanto que você precisa vender para ganhar aquela resposta da primeira pergunta. Quanto que você precisa ganhar, né? Então, assim, você tem que saber essas 3 coisas, é o básico do básico. Claro que dentro dessas perguntinhas que eu coloquei para vocês, vai ter várias outras que você vai precisar pesquisar, às vezes fazer um plano de negócio, que é o ideal para começar qualquer negócio, para você conseguir as respostas dessa pergunta e aí sim você começar a sua renda extra de uma maneira saudável, de uma maneira segura. Olha que interessante, hein? Viu? E já anota, então, ó, pode colocar na tela aí, Ricardo, esse bannerzinho aí de renda extra, o pessoal já aproveitar, tirar um print, tirar uma foto aí. Não perde tempo não, que essas 3 dicas são bem importantes, viu, gente? E olha só, o Fred, transformando habilidade em dinheiro. Muitas pessoas aí são habilidosas, né? Tem ali uma habilidade que muitas outras não têm. E aí, como que essa pessoa pode identificar essa habilidade, conhecimento ou recurso que pode virar uma fonte de renda? Como que ela pode estar vendo isso? Nossa, qual que é a minha habilidade? Como que eu posso transformar isso em uma fonte de renda? Vamos parar para observar um exemplo que a gente tem aqui em Porto Velho? Aqui em Porto Velho, a gente tem alguns casos de renda extra que viraram renda principal. Tem... Pode falar a marca aqui? Pode falar. Pode falar? Ô, produção! A Brownie Bros era renda extra, o Deleite renda extra, o Flakes, que o rapaz foi parar em São Paulo, né? Fez matéria, tá gigante lá, era renda extra também. E o que essas coisas têm em comum? Eram coisas simples, docinhos, coisa que a pessoa fazia de olho fechado, que provavelmente quando fazia vendia rapidinho ou todo mundo gostava, ou algum familiar, alguém próximo sempre pedia para a pessoa fazer. E são pessoas que não tiveram vergonha, né? E elas sabiam fazer algo que elas gostavam muito. E quando a gente faz algo com amor, Fabiola, qual que é o resultado geralmente? Ah, com certeza vem coisas boas, vem o resultado, né? Melhor. Bem, as pessoas gostam, sai uma coisa maravilhosa, geralmente, né? E o bom é que as pessoas vão indicando também, né? Exato. Se gosta do seu trabalho, vai indicando o seu trabalho. Então vai por aí, porque às vezes a pessoa ela é extremamente capacitada, né? Ganha um salário alto já, mas está endividado e sabe fazer coisas simples, mas tem vergonha, ou pensa que porque ganha 10 tem que começar fazendo uma renda extra ganhando 4 ou 5, né? Então comece devagar. Vá ao encontro de você mesmo, o que você gosta de fazer e o que pode agradar as pessoas com o produto ou ajudar as pessoas através de algum serviço seu, que com certeza você vai começar a trilhar aí um caminho de uma renda extra que pode virar uma renda principal em sucesso. Viu aí que interessante? Olha, então se você tem uma habilidade aí, ó, já começa, né? Já começa a dar o primeiro passo. O importante é dar o primeiro passo. E uma coisa que você falou também, ô Fred, a questão da vergonha. Muitas pessoas têm vergonha também.
Tem Acaba vergonha. tendo vergonha. E ó, eu vou falar a verdade agora, hein? Hora da verdade. Bora lá. Isso que é bom. As pessoas só vão se importar com você, só vão, né, querer saber o que você está fazendo, o que você está deixando de fazer, quando você tiver muito dinheiro. E elas puderem, talvez, até ganhar um pouco disso. Quando você estiver bem ferrado mesmo, as pessoas não vão ligar para o que você está fazendo. Tá? Então, você tem que pensar em você, você tem que pensar no seu futuro. Você não pode ter vergonha de empreender, porque isso é uma coisa maravilhosa e é um dos vetores principais da nossa economia hoje. Olha aí, tá vendo? Ó, já leva isso pra vida, viu? Fred, agora vamos lá. Como calcular, de forma simples, né? Quanto custa aí produzir um produto ou oferecer um serviço? Vamos lá, eu fiz uma arte também, Vamos vou lá. pedir para a produção pôr na tela aí. Essa arte, ela é simples, mas tem muita gente que comete erros neste caminho aí, que é o quê? Primeiro você tem que saber quanto que custa para você fabricar o seu produto, a matéria-prima dele, né? Depois, você tem que saber quais que são os custos indiretos, né? Energia, transporte, tem manutenção. Depois você vai calcular, muita gente não calcula isso, hein? Aqui, muita atenção. O tempo da sua mão de obra. Quanto que custa o meu tempo? Quanto que custa a minha hora hoje? Será que eu sei disso? Porque isso tem que estar no custo do meu produto e no custo do meu serviço. Então, você tem que saber fazer esse cálculo. Como é que eu vou fazer esse cálculo, Fred? Como que eu vou saber o preço da minha mão de obra? Ué, quanto que você precisa ganhar com isso? Poxa, eu tenho que pagar aquela conta, eu tenho que investir naquele sonho, eu tenho que ganhar no mínimo X. Então, você não pode cobrar menos que isso na sua mão de obra, no seu tempo. Senão a conta não vai fechar. E depois, por último, o lucro, que é a margem que você quer ganhar em cima. Porque a sua mão de obra ela não é o lucro. Ela faz parte do custo do produto. E o lucro é quanto que você quer ganhar. E aí, por fim, você vai ter o preço de venda. E você não pode deixar o preço baixo demais, ele vai dar prejuízo, entendeu? Ele tem que ser um preço que cobre, que seja justo e que sustente o seu negócio, que cubra a sua necessidade, né? Muita gente erra por não saber a necessidade ao entrar num negócio, começar uma renda extra, e ela não consegue calcular o que ela precisa fazer para ter o preço de venda dela. Mas está aí, explicadinho. Se você pegar essa imagem aí, botar numa inteligência artificial, botar no Google, qualquer lugar, você vai ter uma explicação detalhada de cada ponto desse daí. Ou você entra lá no meu Instagram, né? Que é o Fred Marazu, que está ali embaixo, ó. Lá você vai ter explicação detalhada de o que é cada coisa isso daí e como fazer a continha. Então, ô Fred, seguindo essas regras aí que você acabou de nos passar, a pessoa ela consegue ter uma ideia, como saber quanto cobrar pelo produto sem ter prejuízo, seguindo ali essas regras. Sem ter prejuízo e principalmente, Fabíola, sem medo. Porque o que acontece é muitas vezes, se você tem talento, você é uma pessoa extremamente talentosa, você vai adorar isso que eu vou falar, porque você vai se identificar. A gente começa a fazer algo, você começa a empreender, você começa a vender o seu talento, só que às vezes você precisa ganhar mais porque não está dando para se manter, mas você fica com medo. Você fala, poxa, será que não é muito? Será que a minha arte vale só isso? Será que esse meu serviço vale só isso mesmo? O fulano de tal está cobrando muito pouco, o fulano de tal está cobrando muito alto. Só que é que tá, você não pode se balizar por isso de cara. Você tem que se balizar por quanto você precisa ganhar com o seu negócio. Aí depois você vai tentar se adequar ao mercado ali, entender que faixa de cliente que você vai atender e etc, etc. Mas o início sempre é você, tá? E aí você tendo esse embasamento de quanto realmente precisa, você vai saber se o negócio vale a pena ou não. E quanto que você tem que cobrar, no mínimo, para o seu negócio funcionar. Além disso, aí vai, né, de acordo com o sucesso do seu negócio. Olha só. E Fred, nós temos aqui muitas pessoas que estão dando o primeiro passo, né? Muitas pessoas que já têm ali o seu micronegócio, né? Já é um microempreendedor, já está empreendendo. Aí vem aquela pergunta, como que a pessoa deve saber, né? Como que ela pode identificar que, peraí, esse meu negócio aqui pode deixar de ser uma renda extra e pode passar a ser ali realmente o meu negócio mesmo, né? A minha fonte de renda. Conhece-te a ti mesmo. Hoje eu estava, inclusive, terminando uma pesquisa sobre um psicólogo e cientista suíço, o Gustav Jung, que ele foi o primeiro que trouxe os arquétipos. Né? Ele era parceiro e estudante de Freud, mas ele entendia que não era só aquilo, então ele trouxe os arquétipos. Você se conhecer o suficiente, não precisa chegar no arquétipo. Se você puder, é maravilhoso.
Descubra qual é o seu no momento que você vai descobrir qual é a sua aptidão pessoal. Quem é você mesmo. Se você souber disso, você vai saber... Aí aqui é o Fred, psicanalista, falando, porque aí você não vai encontrar em lugar nenhum do Brasil um educador financeiro falando do jeito que eu estou falando, porque eu estudo a mente humana. Então, você saber quem é você, o que você realmente gosta de fazer, isso vai te ajudar muito a você exercer um outro trabalho, uma outra atividade, muitas vezes por um motivo horrível, horroroso, péssimo, você está lascado, tem que fazer renda extra, mas você vai estar fazendo algo que você gosta. E isso, além de trazer o benefício financeiro, eu falo com meus alunos, falo que faça algo, se possível, totalmente diferente do que você já faz. Porque vai trazer uma higiene mental, vai funcionar como uma espécie de terapia também. Então, a gente não pensa em fazer essa junção. Eu estou trazendo aqui para vocês, ó, graças a SGC, aqui, a Companhia da Família. Olha que maravilha, viu, gente? Que bacana. Tá vendo? Em cada quadro, educação financeira, a gente aprende algo diferente, né? Que sensacional. Bacana, viu, Fred? Obrigada Eu que pela agradeço. sua participação aqui, viu? Agora, ó, só para antes de finalizar, pode fechar em mim aqui, ó. Vamos lá, então. Eu quero que o Fred agora... Semana passada eu perguntei, hoje não vai ser diferente não, tá? Vamos lá, Fred. Uma dica de ouro aí pro pessoal. Uma dica de ouro para o pessoal é a seguinte: quando você pensar em fazer renda extra, independente do tamanho do seu objetivo, do seu sonho, a meta que você tem que colocar para você alcançar, ela tem que ser um degrau do tamanho da sua perna hoje. O que é a sua perna hoje? O seu tempo, suas finanças, o que você pode fazer. Não põe uma meta muito alta. Comece mesmo com pouco, porque muitas vezes a gente não chega no final da caminhada, não chega no final da maratona, porque a gente não deu o primeiro passo. E toda caminhada, toda maratona, se você for dar a volta ao mundo, tudo começa com um passinho pequeno. E não precisa ser do tamanho do outro, do colega, ou do que a gente vê na internet. É de acordo com a sua realidade. Fazer isso, romper essa bolha, vai fazer toda a diferença, não só nas suas finanças, mas na sua vida, pode ter certeza. O nosso erro é se comparar demais, né? Exato. E a internet, ela põe a gente tudo no mesmo balaio, né? Então, Exatamente. fica hoje mais delicado. A pessoa, ela tem que pensar em fazer essa separação, senão se frustra. Maravilha, Fred. Obrigada pela sua Eu que participação agradeço, aqui. eu que agradeço. Obrigado Semana que a vocês. vem, espero você aqui, viu? Claro, com certeza, estaremos aqui. Maravilha, gente. Esse foi o quadro Educação Financeira dessa quarta-feira.